Amém, queridos. Eu estava pensando aqui, chorando ali diante de Deus, de alegria de ver tantos amados, né? Fazendo parte do reino de Deus. Né? E o desejo do coração do Pai, queridos, é que nós possamos chegar juntos no céu. Então eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Quem quer chegar e ver Jesus face a face ali no céu? Levanta a mão, por favor. Amém. Todos nós, né, querido? É uma pergunta bem óbvia, mas eu queria dizer para os amados, queridos, que o caminho, ele é estreito. E que nesse caminho, queridos, vai haver quebra-molas, opositores, e é nessa linha que eu gostaria de falar com vocês, que Deus tem falado muito no meu coração. Então é uma palavra de ânimo para os irmãos, mas também de alerta, a nós estarmos sóbrios diante de tempos tão desafiadores que nós temos vivido, amém? Amém. Então eu quero começar falando em Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Aqui Jesus, ele está mostrando para os discípulos uma passagem muito interessante, que nós precisamos ter muita atenção. Fala assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Pergunto para os irmãos: esses aqui são os aprovados ou os reprovados pelo Senhor, queridos? Os aprovados. Agora, esses aprovados aqui, queridos, eles sustentaram duas coisas: a palavra do Senhor, que é a sua sã doutrina, e o testemunho. Eu queria dizer para os amados que sustentar o testemunho muitas vezes não vai ser tão difícil, quando nós estamos acostumados a viver tantos anos no reino de Deus. Mas às vezes, queridos, sustentar o testemunho vai ser difícil. Quando a palavra de Deus vem e nos confronta em algo que a nós ainda não está aperfeiçoado. E é nesse momento, queridos, que nós temos que firmar os nossos pés e sustentar a palavra de Deus, porque depende a nossa aprovação do céu. Todos nós queremos chegar, mas nós precisamos, queridos, estar pensando nisso todos os dias. Precisamos sustentar o testemunho, essa doutrina do Senhor. É isso que vai nos levar, queridos, é isso que vai nos aprovar. Então, mediante a isso, queridos, eu gostaria também de ler com vocês Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Apocalipse capítulo 2, versículo 26, fala bem assim: ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras. Então o vencedor também é aquele que guarda até o fim as obras de Jesus. E eu queria animar os irmãos. As obras de Jesus se resumem basicamente em dois aspectos: cuidar da família de Deus e aumentar a família de Deus. Se nós estivermos focados nisso, queridos, o Senhor irá também nos aprovar. Amém? Então, nós vamos também agora entender um pouco mais sobre os opositores. A gente vai perceber o seguinte: o Senhor está conosco, o Espírito Santo de Deus é o que nos faz andar por esse caminho. Mas há inimigos de Deus que vão fazer com que a gente possa parar nesse caminho, mas que não seja nenhum de nós. Amém?
E o livro de Daniel, ele fala um pouco sobre isso. Eu gostaria de ler com os irmãos Daniel capítulo 1 agora, para nós entendermos um pouco a nossa condição que nós estamos hoje e um pouco sobre os opositores. Então, Daniel capítulo 1 é um livro muito oportuno para os dias que estamos vivendo, queridos. Daniel capítulo 1, no versículo de 1 a 4, fala bem assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, rei de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e os pôs na terra do tesouro de seu Deus. Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Aqui, queridos, nós temos uma passagem que ela é muito similar ao que nós estamos vivendo hoje. Olha, queridos, se a nossa terra é o céu, aqui nós somos peregrinos e forasteiros. Aqui nós estamos numa terra estranha. Só que essa terra, ela tem uma cultura. Essa terra, ela tem uma moral. Ela tem conselhos totalmente diferentes dos conselhos de Deus. Então nós temos que entender, queridos, que nós estamos na mesma situação de Daniel e de seus amigos aqui. Nós temos que entender bem que nós estamos aqui de passagem, mas nós estamos numa terra inimiga, em que o príncipe desse mundo, ele é o nosso opositor. Então, Daniel, a gente vai ver que quando ele chegou nessa nação, diferente da nação santa, onde ele estava, da nação separada, onde ele estava, o rei daquela terra, ele começou a trazer determinações na vida de Daniel e seus amigos. No versículo 5, nós vamos ver que uma das determinações desse rei: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então, uma das coisas que o rei determinou era o que ele iria comer e o que ele iria beber. E não era comida simples, não era coisa simples, era finas iguarias. O que representa a fina iguaria, queridos? É algo que vai muito além do sustento comum. É algo que poderia trazer a Daniel prazer. Comer e falar: ai, que delícia, nunca comi algo tão gostoso. O que representava o vinho, queridos, para Daniel? O rei determinou que ele tinha que beber vinho. Vinho, queridos, traz um estado de anestesia. O vinho, ele traz um estado, como diz os jovens, ficar de boa. Ficar relaxado. Foi isso que o rei determinou para ele comer e para ele beber. E o que Daniel fez? No versículo 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então a gente vai ver que Daniel, ele fala para o chefe bem assim no versículo 10, vamos continuar o 10 aqui. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois,
veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade? Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimente-me, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água para beber. Então o que fez Daniel, queridos? Ele se posicionou firmemente, e ele optou pela vida e pela comida e pela bebida simples, legumes e água. No versículo 7, nós vemos uma outra determinação do rei, vindo da parte do rei, né? O chefe dos eunucos lhe propôs outros nomes, a saber, Daniel, a Beltesazar, a Ananias, a de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e de Azarias e Abidnego. Então, além de determinar a comida e a bebida, mudou os seus nomes. O rei quis fazer de tudo para mudar a identidade deles, fazer eles esquecerem quem eles eram. Queridos, é a mesma coisa que o príncipe desse século tem feito. Ele quer mudar a nossa identidade, nos fazer esquecer que nós somos discípulos do Senhor. Mas percebe que antes, o que ele ofereceu para Daniel? Iguaria, vinho, elementos para entorpecer, elementos para gerar prazer, elementos para tornar Daniel e seus amigos num estado de anestesia. Então, gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Infelizmente, querido, nós estamos nessa mesma Babilônia. Mas há uma terra, queridos, que o Senhor quer nos levar, que é o reino dele, eterno, no céu. Mas para isso, queridos, nós vamos precisar se comportar da mesma forma que Daniel. Nós vamos precisar se posicionar firmemente quanto às iguarias, contra o vinho desse mundo. Queridos, não tem como guiar bêbados, entorpecidos. Como é que nós vamos fazer a leitura de um tempo tão difícil, se nós estivermos totalmente envolvidos com tantas coisas que o diabo tem oferecido a nós? Tantos entretenimentos, queridos, tantas coisas prazerosas. Se nós vivermos como babilônicos comuns, aqueles que trabalham vão para suas casas, se entretêm, voltam para o trabalho e vivem esse ciclo com um babilônico comum. Provavelmente, queridos, nós não vamos ter o discernimento do tempo. Então nós precisamos ter atenção à forma como Daniel se posicionou e se posicionar da mesma forma. Agora, queridos, nós precisamos entender uma coisa. Qual foi o resultado desse posicionamento firme de Daniel? Se nós vamos pegar o versículo de Daniel, capítulo 1, versículo 15, nós vamos entender o resultado desse posicionamento firme de Daniel, de não esquecer quem ele era e de não viver como um babilônico. No versículo 15, fala que no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Primeiro resultado, vitalidade. Vitalidade. Queridos, nós precisamos muitas vezes nos perguntar por que o reino de Deus não está queimando dentro da gente. Nós precisamos nos perguntar muitas vezes por que eu não sinto vontade de pregar. Porque às vezes vir para o encontro é difícil. Será que é porque talvez nós não estamos em alguma medida entorpecidos? Sem vitalidade espiritual? Talvez em alguma medida vivendo como um babilônico?
A segunda, o segundo fruto na vida de Daniel, com respeito a ele se firmar, se posicionar firmemente, está no versículo do capítulo 1 de Daniel, 17 a 20, quando fala: ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Então não quero prolongar muito a história de Daniel, temos outros temas para ver. Mas a segunda coisa que Deus concedeu a Daniel e aos seus amigos foi discernimento, queridos. Em muitos pontos do reino, sonhos, visões, em posicionamentos em que for exigida a vida desses jovens, eles não abriram mão da sua fé. Por quê, queridos? Eles estavam sóbrios, porque eles não estavam bêbados, eles não estavam embriagados, eles não estavam vivendo como babilônicos. Então eu creio, queridos, que por tempo que nós estamos vivendo hoje, esse vai ser o nosso desafio. O diabo nos oferecendo iguaria e vinho, o diabo querendo mudar a nossa vocação, e nós vamos ter que nos posicionar firmemente, para termos vitalidade espiritual e discernimento. Olha, queridos, o mundo espiritual, ele é muito mais real do que esse físico aqui. O Senhor, vamos pedir ao Senhor, queridos, para abrir os nossos olhos. Isso aqui passa, queridos, isso aqui vai passar. Mas o reino do Senhor, ele é eterno, vale a pena. Apocalipse 17, nós vamos ver uma figura maligna aqui, que representa muito bem o que nós estamos falando aqui, a respeito de vinho, a respeito de ofertas. Então essa figura maligna aqui, ela oferece aos povos da terra uma coisa, e nós precisamos prestar atenção. E ela tem um objetivo muito claro, que nós precisamos também prestar muita atenção. Então em Apocalipse 17, fala bem assim: veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentado sobre muitas águas, com que se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achavam-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, e com as suas imundícias e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Aqui tem uma figura, uma entidade maligna, que ela tem uma função muito clara, queridos. Ela é chamativa, ela tem ouro, ela tem prata, tem riqueza,
e ela derrama sobre todos os habitantes da terra um cálice, contendo imundícias, um vinho terrível. E no cabo, depois que ela derrama esse vinho, a gente vê que no versículo 6, o que ela está fazendo? Tomando o sangue dos santos. E João se admira muito de ver essa mulher embriagada com o sangue dos santos. O que significa isso, queridos? Uma das aplicações para a nossa vida que devemos levar. O diabo está derramando vinho sobre toda a terra, para entorpecer, para anestesiar. E quando isso é derramado sobre o povo de Deus, e nós bebemos isso, nós corremos o risco dessa entidade beber o nosso sangue, tirar a nossa vitalidade espiritual. O sangue no Velho Testamento representa a vida, queridos. Então, infelizmente, queridos, nós temos que ter muita atenção da forma como nós temos recebido tudo aquilo que o mundo tem trago a nós. Se de fato isso vai trazer a nós uma sobriedade ou um entorpecimento. São tantos entretenimentos, queridos, são tantas coisas que o diabo tem oferecido, tantas formas de viver, que nós podemos facilmente esquecer a nossa vocação, que nós podemos facilmente perder o brilho por Jesus, e viver como um babilônico comum, e essa não é a vontade de Deus para nós, queridos. Agora, eu gostaria, dentro desse tema, nós poderíamos entrar no aspecto do entretenimento. Nós podemos entrar em pecados novos, com novas roupagens, que nós temos, que nós como igreja temos que dizer não. Novos vícios. Enfim, muitas coisas aí. Mas eu gostaria de falar hoje com vocês de 3 garçons. 3 garçons que têm servido esse vinho a quem quer que seja, inclusive a nós. Que não seja nós que vamos beber esse vinho, queridos. Os 3 garçons são os falsos cristos, os falsos mestres e os falsos profetas. A operação do espírito anticristo tem operado fortemente sobre esses 3. E nós precisamos entender que cada um desses exercerá uma função diferente para nos entorpecer, para nos tirar os olhos de Jesus, para nos fazer tropeçar. Então precisamos estar atentos como é que esses 3 atuam. Falsos cristos, vamos começar com os falsos cristos. Mateus 24, de 4 a 5, nós vamos ver Jesus nos alertando sobre isso, muito claramente, sobre esse garçom. No versículo 4, versículo 5, quando Jesus ele fala para os discípulos sobre o futuro, ele fala assim: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Queridos, esse discurso de Jesus é para o mundo ou para os discípulos, queridos? É para os discípulos. Jesus está falando assim: olha, vai surgir muitos falsos cristos, que vão enganar a muitos, vai enganar muita gente. Então nós precisamos entender o que o falso Cristo ele faz. O falso Cristo, queridos, ele atua com um objetivo muito claro: roubar o nosso coração. O falso Cristo, ele atua também com um objetivo muito claro: trazer soluções a problemas que só Jesus vai resolver plenamente. Então é como se fosse assim, queridos: toda a humanidade sempre clamou por paz, toda a humanidade sempre clama por não ter corrupção, por um governo justo,
E como que o diabo vai atuar com um falso Cristo? Aparece um falso redentor, um falso libertador, dizendo: não, eu vou resolver, não, eu sei como fazer. E aí nós podemos facilmente se apaixonar por esse, colocar nossa expectativa de coração em pessoas, em instituições. Não que essa instituição agora vai vir e vai resolver, não que essa pessoa agora vai vir e vai resolver. Passou um falso Cristo muito recentemente por aí. E como é apaixonante, queridos, como que dá vontade de lutar por essas causas mesmo. Mas aí, queridos, eu pergunto para vocês, algum momento, vamos trazer para a nossa realidade aqui, algum momento o Brasil vai dar certo? Vai, queridos, vai. Eu queria trazer vou trazer essa novidade para vocês. Eu queria dizer para vocês que o Brasil vai dar certo. Quero trazer essa esperança para os irmãos. O Brasil vai dar certo. Sabe quando ele vai dar certo, queridos? Quando o nosso Jesus, o Deus homem, o homem Deus vir, queridos, ele vai descer com toda a sua glória e com a sua igreja. Ele vai estabelecer um governo terreno aqui, de 1000 anos, onde toda injustiça vai ser punida, onde a constituição do Brasil e do mundo, sabe o que vai ser? A sã doutrina, a palavra de Deus. Nesse momento, querido, todos os inimigos de Deus serão derrotados, aniquilados pelo Senhor, e o Senhor vai contar comigo e com você, para exercer autoridade sobre essa terra, queridos. Então, eu gostaria de falar para os irmãos, esteja com seus olhos nessa expectativa. Nós não esperamos um presidente, queridos, nós esperamos um rei. Nós não esperamos uma instituição, queridos, nós esperamos o nosso Deus homem, nosso homem Deus, resolver todas as coisas para nós. Só que para isso nós precisamos o quê? Guardar o nosso coração. Nós precisamos estar apaixonados por Cristo, não por pessoas. Então, queridos, o falso Cristo, ele faz isso. Ele tem esse objetivo: tirar o teu coração do céu e colocar na terra. Tirar o seu coração da expectativa de Cristo e colocar em homens. E isso é sedutor e apaixonante. Infelizmente, queridos, nós como homens e mulheres nos apaixonamos facilmente. Mas nós não precisamos ser assim. Se nós estivermos ligados com o Senhor, apaixonados por Cristo, vivendo uma vida plena aos pés do nosso amado Jesus. Então, para falar um pouco sobre isso, queridos, eu queria trazer Salmos capítulo 1. Salmos capítulo... Desculpa, não é 1 não. Salmos capítulo 2, queridos. Em Salmos capítulo 2, o Senhor revela para nós 3 categorias. Ele classifica os homens da terra em 2 categorias muito importantes que nós devemos estar atentos a entender aí. Então, vamos ler aqui. Pronto. Salmos capítulo 2 fala assim: por que se enfureceram os gentios e os povos da terra imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira a seu tempo lhe há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu monte santo, sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança,
e as extremidades da terra por tua possessão. Com a vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, você vê no primeiro versículo, uma categoria. Povos pensando coisas vãs e enfurecidos. Nós, como igreja, não podemos estar nessa categoria. Olha, queridos, na história humana, todos sempre desejaram isso. A paz, a justiça na terra. Isso só é conquistado através do reino de Deus. Onde o reino de Deus há o fruto de paz, de justiça e alegria no Espírito Santo. Só que os povos na terra não conseguem enxergar isso. E eles ficam enfurecidos, eles querem a justiça da forma e no braço deles. Nós não podemos cair em pecados de indignação, que está escrito em Colossenses capítulo 3. Ira. Não. Nós não somos como esse. Nós esperamos o nosso Redentor. E os reis da terra? Os reis e os príncipes, eles estão conspirando. Eles também não estão na sua plenitude. Com certeza não, eles estão conspirando contra quem? Contra Deus. E qual é a queixa deles? A queixa deles é o seguinte: que se rompam os laços e que se caiam as algemas, postas por quem? Por Deus. Querido, nenhuma autoridade sobre essa terra, presidente, seja lá quem for, pode fazer toda a maldade do seu coração. Eles estão presos por algemas e laços postos pelo próprio Deus. Queridos, se as autoridades terrenas pudessem ir no máximo da maldade do seu coração, se o diabo pudesse atuar no máximo da maldade do seu coração, talvez nós nem estaríamos aqui. O Senhor não perdeu o controle. E nós também não podemos perder o nosso controle. A nossa vida tem que estar estável, em paz no Senhor. Porque os frutos do reino de Deus estão sobre nós, porque nós aceitamos esse reino. Mas aqui fala o seguinte, queridos. No versículo 5 fala assim, na sua ira, ao seu tempo. Deus é longânimo, queridos. Deus quer que o nosso presidente se salve. Deus quer que o STF se salve, todos se salvem, queridos. Sabe por quê? Porque na ira do Senhor, quando Ele vir estabelecer a ira, estabelecer o juízo de Deus, não haverá misericórdia, queridos. Ele irá aniquilar todos os inimigos, Ele virá como um guerreiro, estabelecendo a justiça reta. Então por que nós vamos agir como os gentios que não conhecem a Deus? Enfurecidos, como aqueles que não têm Deus? Nós esperamos uma monarquia, queridos, que virá. Então cuidado com o falso Cristo, queridos. O falso Cristo quer tirar nossos olhos de Jesus. O falso Cristo quer que nós defendamos causas humanas, e essa não é a vontade de Deus. Ao vencedor, aquele que estiver perseverando nas minhas obras, as obras de Jesus, cuide da família de Deus. As obras de Jesus, aumente a família de Deus. Como é que nós vamos ser homens varonios, homens que vão sustentar a verdade do Senhor, estando entorpecidos, estando bêbados, queridos? Essa não é a vontade de Deus para nós. Nós não podemos viver como babilônicos, os tempos mudaram. Então, essa primeira entidade, o objetivo dela é roubar o seu coração, roubar o nosso coração. Em Hebreus capítulo 12, versículo de 2 a 3 fala: olhando firmemente, Daniel rejeitou firmemente. Aqui Jesus está animando a gente a olhar para ele também o quê? Firmemente.
olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Esse vai ser o nosso desafio, queridos. Olhar firmemente para Jesus. Agora vamos falar aqui do segundo garçom, o falso mestre. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo de 4 a 3. Aqui nós vamos ver o segundo garçom, querendo entorpecer, querendo tirar, nos fazer cair. Mas em nome de Jesus, queridos, não vai ser nenhum de nós. Pois haverá tempo. Olha, queridos, ele está profetizando um tempo futuro. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a cobiça, suas próprias cobiças. Como quem sentindo coceira nos ouvidos, e recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, a histórias inteligentes. 2 Pedro, capítulo 2, do versículo de 1 a 3, fala bem assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais induzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de negarem o soberano Senhor que os regenerou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. O falso mestre, queridos, ele tem um objetivo claro também: diluir a sã doutrina. Só que Pedro, ele fala algo muito interessante, que ele fala que, ele usa a expressão, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os regenerou. Quando ele fala até o ponto, significa o seguinte, que vai ter todo tipo de doutrina até o ponto de negar a divindade de quem? De Jesus. Só que, queridos, se chegar alguém aqui negando a divindade de Jesus, alguém aqui vai cair? Provavelmente não. Mas e os outros níveis de diluição da doutrina? Esse é o perigo. O perigo, queridos, é que nós estamos vivendo num tempo em que tem muita gente falando sobre Jesus. Na internet, queridos, tem muita gente falando sobre Jesus, é muita gente, e fala bem, com histórias inteligentes, com pregações inteligentes. Então, eu queria dizer para os irmãos que essa profecia de Paulo tem se cumprido nos nossos dias. Muita gente, muito mestre falando sobre Jesus, da parte de Deus. E aí a igreja, nós como igreja podemos cair no risco de ir absorvendo, de ir ouvindo isso, outras doutrinas, e no dia mal, no dia quando a palavra de Deus apertou um pouquinho meu calo, porque eu ouvi, porque aquele fermentinho está no meu coração, aquilo faz me desviar da fé, errar o caminho. Então eu queria dizer para os irmãos, toma cuidado com a internet. Você conhece quem você está ouvindo? A gente vai ver mais para frente que Jesus, ele nos dá o antídoto contra o falso profeta, que também cabe contra o falso mestre. Você conhece o fruto dessa vida? Você está comendo da árvore, mas você conhece essa árvore de fato? Como é que essa pessoa tem cuidado dos filhos? Como é que essa pessoa tem cuidado da família? Como é que essa pessoa tem cuidado dos irmãos? Esse pregador tem discípulos? Quem cuida desse pregador, ele está sujeito a alguma autoridade? Os tempos mudaram, queridos. Talvez vai ser muito difícil para nós continuarmos ouvindo diversos pregadores
e ficarmos firmes no caminho, no reino de Deus. Então o Senhor que está nos alertando, queridos, que haveria tempo que nós não suportaríamos mais a sã doutrina, que nós poderíamos dizer assim, isso não funciona, já foi aplicado no passado, isso gerou traumas a mim, mas queridos, a palavra do Senhor não muda, nós não podemos romper a sã doutrina ou diluí-la por traumas, por ideias inteligentes, por fábulas, por histórias, porque isso depende da nossa salvação. A nossa salvação depende se a gente está suportando essa doutrina. Então, sempre vai haver, queridos, o conselho de Deus e o conselho do mundo. Sempre vai haver um falso mestre dizendo coisas macias que você quer ouvir, que eu quero ouvir. E o que nós vamos fazer com isso? Eu queria animar os irmãos. Ouça aqueles que estão dando a vida por vocês. Busque a palavra do Senhor. Nós não precisamos de mais nada que isso, queridos. Nós não estamos correndo atrás de novidade. Nós queremos uma vida reta diante do Senhor. É ser aprovados pelo nosso Deus. Então, ideias inteligentes, queridos, sempre vão surgir. E nós precisamos nos posicionar. Eu vou fazer um discurso de um falso mestre aqui. Pensa bem, queridos. Vou dar uma pitadinha no feminismo aqui. Vou dar uma. Que pode facilmente ser uma doutrina que pode trazer prejuízos à igreja. Pensa, queridos. Ambos, homem e mulher, são inteligentes. Queridos, homem e mulher possuem massa cefálica, possuem 2 pés, possuem 2 braços. Então, por que ter papéis diferentes? Queridos, pensa bem, a mulher, inclusive, ela tem mais vocação de líder que o homem. Sabe por quê? Uma vez que naturalmente ela tem mais sensibilidade, ela tem mais empatia, ela tem mais capacidade de fazer várias atividades ao mesmo tempo. Elementos esses que são imprescindíveis no momento de exercer a liderança. Olha para os filmes, queridos. Olha para os filmes, agora está aparecendo umas mulheres que eu fico impressionante, magrinha igual eu, que bate no Hulk, cara. Eu fico assim, rapaz, tá difícil. Todo o conselho do diabo, queridos, do mundo, vai tentar diluir, em alguma medida, o reino de Deus. E as ideias vão vir inteligentes. Provérbios fala bem assim, capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não se estribes no teu próprio entendimento. Vão vir muitas ideias inteligentes a nós, como essa aqui, queridos. E você vai ficar com a palavra do Senhor? Ou você vai ficar com o conselho do mundo? Agora, o quanto isso já tem convencido o nosso coração? Nós precisamos nos posicionar em favor da palavra de Deus. O nosso coração tem que ser limpo pela palavra, queridos. Então, nós sabemos, queridos, que essa não é a vontade de Deus, que Deus deu vocações para o homem e para a mulher, e para que inclusive o homem tenha paz, e a mulher tenha paz, a justiça e a alegria que vem do Espírito Santo, é se estiver cumprindo plenamente os papéis, porque fora do papel, fora da vocação, só há tristeza, só flagela a própria alma, porque nós não fomos construídos para viver fora da nossa vocação. É como pegar um carro projetado por um engenheiro urbano e botar na roça. Rapidamente ele vai o quê? Deteriorando, para o alarme, para o ar-condicionado, começa a dar problema, por quê? É o carro vivendo fora da vocação. Queridos, se nós formos
viver fora da nossa vocação, nós vamos sofrer. Nossos filhos irão sofrer. Nossa geração irá sofrer. Só que é muito sutil, queridos. Então nós precisamos ter atenção ao falso mestre, às ideias inteligentes, que vão trazer prejuízo a nós. Queridos, Deus é mais inteligente de qualquer homem. Deus é mais inteligente, os mandamentos de Deus são muito mais sublimes que qualquer ideia inteligente, fábula, historinha de homem. Nós temos que ficar com a palavra de Deus. Ele sabe, Ele nos conhece no nosso íntimo. Ele sabe o que é melhor para nós. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. A falsa religião do amor, da tolerância e a relativização da verdade. Pensa bem, queridos. Olha, nós tivemos aqui uma experiência espiritual, não foi? Cada um de nós aqui. A gente não foi tocado no nosso espírito, na nossa alma? Agora, se a gente for pensar bem também, aquele que é muçulmano também não foi tocado? Ele foi tocado, ele não está vivendo uma mentira não, ele foi tocado em alguma medida. Tanto que ele está, se for necessário, ele sacrifica a própria vida por isso. Se você for pensar num budista também, ele fica ali meditando tantas horas, muito mais talvez que nós. Porque ele está sendo tocado em alguma medida, ele está sendo transformado em alguma medida. Então, se a gente for pensar bem, queridos, todo aquele que é sincero na sua espiritualidade, ele está adorando a Deus, o mesmo Deus que nós. O que nós precisamos, querido, é de tolerância e amor. Essa é a tônica, queridos, que o anticristo vai colocar para nós, e já tem colocado na igreja. Eu queria dizer para os irmãos, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por... Então eles estão sendo tocados por demônios. Então nós precisamos pregar o evangelho para eles. Então nós precisamos ter no nosso coração um desejo ardente de falar do evangelho para todas as nações. Porque só tem uma verdade, queridos, e nós estamos vivendo a verdade. Jesus é a única verdade. É o único caminho que leva ao Pai, a Deus, não tem outro. Só que essa ideia é inteligente, essa ideia vem do espírito do anticristo, vem dos falsos mestres. Espíritos enganadores que entram na igreja dissimuladamente. O quanto que isso está no nosso coração, queridos? Então o Senhor quer nos lavar com a sua palavra. Queridos, a única verdade é Jesus. Nós estamos no único caminho que leva a Deus. Então percebe, queridos, que as ideias inteligentes dos falsos mestres, elas são enganadoras, elas são apaixonantes, elas são inteligentes, mas quem é mais inteligente, queridos? É o Senhor. Eu fico com a palavra de Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olha, querido, como Deus ama a família, não é? Só que é o seguinte, queridos, todo mundo deseja ter uma família. A gente nasce com esse sentimento. Agora imagina aquele que infelizmente ele deseja a mesma pessoa que ele. Você acha que ele não sofre por ser assim, não? Você acha que ele não merece também ter uma família, não? Se coloca num lugar desse. É isso que o mundo tem pregado. É isso que o falso mestre tem pregado. A tolerância. É outro ponto também, relativizando os papéis. Falando para nós que existem outros tipos de família. Mas como é que essa ideia vai chegar a nós? De maneira também inteligente. Queridos, o reino de Deus,
ele entra no coração do homem e muda. Todo tipo de pecado sempre vai existir. E nós precisamos pregar o reino de Deus a esses também, para eles poderem serem transformados e viverem a prática do reino de Deus, estabelecido por Cristo. Então percebe, queridos? Vai ser assim, nossos tempos tão difíceis, queridos. Outras formas de entorpecimento, o uso da liberdade, queridos, na igreja. Queridos, se a gente for olhar, é tanta seriado, é tanto filme, é tanta coisa, que a gente pensa assim, não tem nada a ver, mas o quanto isso tem roubado o nosso tempo. O quanto isso tem nos afastado do nosso Senhor. O quanto isso tem trazido o conselho do mundo na nossa vida. A gente se acostumar com coisas que Deus não se acostuma, que Deus abomina. O quanto isso tem entrado nas nossas casas. Então nós precisamos ter muita atenção, queridos. Porque os falsos mestres vão falar bem assim para vocês, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Aí daqui a pouco nós estamos se comportando como babilônicos mesmo, se vestindo igual, tendo os mesmos hábitos. Às vezes a gente pensa bem assim, olha, Noé, ele foi julgado, o povo antigo, devido à violência, diz a palavra de Deus. O mundo estava cheio de violência e corrupção. Ou seja, era um povo que já estava acostumado e cúmplice da violência. Olha os jornais. Olha as formas de luta, de prática esportiva que tem por aí, cheia de violência. Queridos, nós podemos facilmente nos acostumar com a violência e sermos cúmplices e fazermos parte da violência olhando essas coisas. E quando nós vemos alguém sendo agredido, alguma coisa, aquilo já não traz mais para nós nenhum tipo de misericórdia. Quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, Martim falou isso, achei muito interessante, nós não conseguimos nem ter mais, nem sentir aquela dor mais, porque é tanta violência que a gente já viu. Não percebe, queridos? Os falsos mestres, eles vão colocar em alguma medida a nós o conselho do mundo. E isso é muito arriscado. Então nós temos que ter cuidado, queridos, ficar com a palavra. Deus é mais inteligente. Amém? E por fim o falso profeta. Mateus 24:11 fala, se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E Mateus 24:24 fala, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, o que é um profeta, queridos? Um profeta é aquele que aponta o caminho para um futuro. É aquele que fala basicamente, que aponta o caminho para a igreja em momentos difíceis. Esse é o profeta. Que é inspirado por Deus e a boca de Deus em momentos cruciais da igreja. Então, qual é a atuação do falso profeta? É trazer a nós um futuro que não existe, um futuro fácil. Você quer ver um exemplo? Olha, pensa bem, nós somos a noiva do Cordeiro. Você acha que Jesus vai permitir que a sua noiva passe pela grande tribulação? E aí, a noiva que era para estar de sobreaviso, que era para estar alerta, que era para estar com o coração queimando por Jesus, começa a diminuir, falar assim, não, eu vou ser arrebatado antes mesmo. Vocês perceberam, queridos? O falso profeta te propõe caminhos facilitadores. O falso profeta, ele fala de uma realidade da igreja também inexistente. Assim como os 400 profetas falaram com o rei de Israel, não, pode ir para a guerra. E tinha um que falou, não vá para a guerra. Esse era inspirado por Deus, o restante falsos profetas. Então os falsos profetas falam de uma realidade, apontam para uma realidade que vai trazer prejuízos à igreja. E nós temos que ter cuidado com isso.
Nós conhecemos as Escrituras? Conhecemos o script de Jesus? Conhecemos o futuro? Conhecemos os desafios naturais, os desafios espirituais e os desafios sociais que nós como igreja iremos atravessar? E que Jesus falou claramente? Estamos nos preparando? Tudo está em voz de sobreaviso, tudo vos tenho predito, disse Jesus. Jesus falou: meus filhos, eu vou dizer para vocês antecipadamente tudo o que vocês precisam saber. Agora você está de sobreaviso? Foi isso que Jesus pediu para nós. Então eu queria animar os irmãos. Conheçam o que Jesus disse em relação às profecias, para que você não seja um enganado. E outra coisa, Jesus fala que o falso profeta, no tempo do fim, operaria o quê? Grandes sinais e prodígios. Eu fico imaginando a cena, queridos. Imagina um irmão entre nós, que sofre de uma doença crônica de muito tempo, e chega alguém lá, falando bem de Jesus, curando um monte de gente, e chega essa irmãzinha no bolo ali e é curada também. Se você não tiver alerta com relação a esse aspecto, qual é o risco? Você fala assim: a verdade está aqui, porque ali onde eu estava não fui curada. Olha, queridos, eu queria dizer para vocês, que o Senhor é poderoso para curar, mas Ele é soberano. Nós não estamos atrás de milagres. O que brilha mais para nós? Anos de perseverança e fidelidade à sã doutrina ou milagre? Então, futuramente, queridos, o falso profeta, ele não vai ser somente bom de gogó, não. Ele vai executar sinais e prodígios. E nós precisamos ter atenção em relação a essas coisas. Vocês confiam, vocês têm que conhecer, queridos, cada vez mais sobre o futuro, aquilo que está escrito nas profecias, para a gente poder o quê? Ter atenção dos quebra-molas que tem para vir aí. Então, para finalizar, qual é o antídoto para o falso Cristo? É uma pergunta muito simples que precisamos fazer. A minha expectativa de paz, de justiça plena nessa terra, está posta exclusivamente no nosso Rei Jesus Cristo? Ou eu estou esperando algum homem, algum plano de governo, alguma filosofia resolver meu problema? Eu tenho que estar esperando o meu Rei, queridos. Ele vai resolver plenamente todas as coisas. O antídoto contra o falso mestre. Eu tenho que me perguntar: eu tenho suportado a sã doutrina? Eu tenho relativizado a palavra de Deus? Tenho sustentado na minha vida o testemunho de Cristo? Quando eu tenho ou recebo uma ideia inovadora, inteligente, alguma novidade que eu acho muito interessante, eu me submeto à doutrina de Cristo e me submeto aos meus guias? A palavra em Efésios capítulo 4 também nos dá uma dica aqui. Fala assim: para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela armadilha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado com o auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então eu preciso me perguntar: eu tenho escolhido para a minha edificação youtubers, coaches, livros em que eu não conheço a vida, pessoas que eu não conheço a vida, ou o crescimento que vem da justa cooperação promovida pelas juntas e ligamentos no corpo de Cristo? Eu procuro me aconselhar e sanar minhas dúvidas nos livros ou no Google, ou procuro me aconselhar com os meus guias, discipuladores, companheiros e pastores? Eu queria dizer para os irmãos que isso depende da nossa salvação.
Isso vai depender da nossa salvação. Eu queria dizer para os irmãos que, para os tempos difíceis que irão vir, juntas e ligamentos, será uma salvação para nós, queridos. Você ter pessoas do seu lado, que você pode de verdade abrir seu coração, que te conhece de verdade, que conhece suas fraquezas e as suas fortalezas, que ora com você. É um tempo tão difícil, queridos. Comunicação, tanta coisa que pode tomar, que pode tentar trazer, tirar a gente de viver essas coisas simples, de olho no olho. Eu queria dizer para vocês que nesses tempos difíceis que virão, verdadeiros amigos, queridos, eu poder confiar a minha vida aos meus guias. Eu poder confiar os meus filhos aos meus guias. Isso vai fazer diferença de eu poder me salvar ou não. Então, como é que nós temos nos comportado em relação aos falsos mestres? Quanto que nós estamos contaminados com isso? Juntas e ligamentos, queridos. A edificação que vem do corpo de Cristo. É isso que vai me sustentar nos tempos difíceis. Também. O antídoto para o falso profeta. Conheço o que irá acontecer no futuro. Tenho consciência de que Jesus me chamou para ser um servo sofredor que sustenta a verdade estabelecida pela sã doutrina. O que me atrai mais? Milagres e prodígios ou uma vida de anos de perseverança e fidelidade ao Senhor? Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Fruto a gente vê de perto, queridos, não é de longe. Será que podemos permitir em nossa vida comer de todo o fruto? Ou devemos selecionar o fruto que iremos nos alimentar? Jesus nos adverte que devemos conhecer o fruto da árvore e só se conhece uma árvore se ela é boa ou ruim de perto. De longe, queridos, todo fruto parece bom e toda árvore parece boa. De perto, queridos, nós vemos como é o relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos. Vemos a fidelidade, a integridade, o caráter, a submissão. Então, eu queria dizer para vocês, queridos, a esse sim, nós devemos ouvir e nos submeter. Como ovelha, tenho ainda brilho nos olhos, que os meus pastores é a voz de Deus para me guiar nos momentos de dificuldade? Olha, queridos, queria animar os irmãos. Se posicione firmemente. Nós não precisamos ser como babilônicos. É muito difícil você guiar pessoas embriagadas. Precisamos nos voltar para as Escrituras. Se apaixonar por Jesus e pela sua obra. É isso que vai nos fazer vencer. Viver juntas e ligamentos. Viver a palavra do Senhor. Não se comportar como há 10 anos atrás. Os tempos mudaram, queridos. Tem muita gente falando de Jesus, tem muitas ideias inteligentes. Que a palavra do Senhor, como diz Efésios, possa nos purificar como a água. Com essa água pura. Amém? Amém.